branco, essas colunas em branco, fundo branco, estão as desonerações com as contribuições sociais. Reparem, a contribuição para a Previdência Social, que é basicamente a renúncia em cima da folha de pagamentos, atingiu 62 bilhões de reais em 2015 e em 2016 está prevista a quantia de 54 bilhões de renúncias só com contribuições sobre a folha para o INSS. A COFINS, patamar de renúncia, 70 bilhões de reais em 2015. Estão previstos 64 bilhões de reais para 2016. Contribuição social sobre o lucro líquido, 10 bilhões de renúncia em 2015, 11 bilhões de reais em 2016. PIS/PASEP, 14 bilhões. Você sabe que o PIS/PASEP financia o seguro-desemprego. 14 bilhões de reais em 2015, 12 bilhões de reais em 2016. Quando a gente soma todas essas colunas, o total das desonerações ou de renúncias de receita na área de Seguridade Social atingiu em 2015 157 bilhões de reais. E em 2016 a previsão é de 142 bilhões de reais, ou seja, quase 3% do PIB. Quanto foi mesmo que eu disse que era o déficit da Previdência, alardeado pelo governo? 85 bilhões de reais. Mas esse governo que anunciou um déficit de 85 bilhões de reais faz uma renúncia de receita de 157 bilhões de reais. Como que pode haver lógica nessa argumentação de que você abre mão de receita de um sistema que você julga deficitário? Só se for para aprofundar o déficit. Ou não há o déficit e você está indo beber numa fonte de recursos que é muito pródiga, certo? Outra coisa que é bastante importante firmar aqui é que é a política macroeconômica recessiva do governo que faz com que haja uma queda de PIB, portanto queda de salários, queda de lucros e queda na arrecadação da Seguridade Social, além das desonerações. São duas coisas somadas: o efeito econômico da política recessiva, que começou a acontecer em 2011, mais as desonerações tributárias. Sim, porque a política que eu acabei de descrever para vocês, de estímulo ao investimento privado, resultou num enorme fracasso. Em primeiro lugar, o investimento privado não reagiu, né? Pelo contrário, durante os 5 anos do governo Dilma, 3 anos foram de taxa de crescimento do investimento negativas: 2011, 2013, 2015, né? E 2014 também. Foram 3 anos, na verdade, 2015, 2011, 2012 e 2015. Taxa de crescimento do investimento negativa no governo Dilma, ou seja, a política macroeconômica que ela fez não surtiu nenhum resultado. E por que o investimento não cresceu? Porque o consumo das famílias regrediu. E o consumo das famílias regrediu dramaticamente em função basicamente de 3 fatores. Em primeiro lugar, porque o salário real caiu. A inflação subiu, corroeu o poder de compra dos salários e o salário real caiu. Isso teve um impacto enorme na queda do consumo das famílias. O segundo fator foi a própria desvalorização cambial. A desvalorização cambial tem um impacto muito grande nos preços, certo? Então, a desvalorização cambial encarece muito dos produtos que a gente compra. Os brasileiros se viram, portanto, restritos no seu consumo. O que é a mesma coisa que dizer que houve uma queda dos salários reais. Mas a variável também relevante aí foi o endividamento das famílias. Como a trajetória de crescimento de 2003 a 2010 foi pautada no crédito, as famílias foram progressivamente comprometendo as suas rendas com compromissos financeiros. Ao ponto de nós termos hoje um relatório do Banco Central que mostra que 50% da renda familiar está comprometida com o pagamento de dívidas. É claro que isso tem um grande impacto sobre o consumo. O consumo das famílias, portanto, foi extremamente prejudicado por essa política macroeconômica do governo Dilma, não estimulou o investimento, além de ter provocado uma queda no PIB, porque o consumo representa mais de 60% do PIB nacional, 62% do PIB nacional. E qualquer movimento para baixo nessa variável arrasta, puxa para baixo o crescimento do PIB. Então, queda do PIB, queda do investimento, implicou, obviamente, em queda de arrecadação. Quanto mais o governo faz contração de gastos,
mais a economia desacelera, porque ele é um player muito importante. 20% do PIB é consumo do governo. Se somar consumo mais investimento, isso pode chegar a 24% do PIB, e toda vez que o governo consome menos e faz menos investimentos, o PIB é puxado para baixo, certo? Bom, quando o PIB é puxado para baixo, esse é o comportamento da Receita. Particularmente, esse é o comportamento da Receita da Seguridade Social, que a partir de 2011 começa a ter taxas de crescimento negativas, cada vez menores, até que elas se transformem em taxas negativas a partir de 2014 e de 2015. Cresce cada vez menos e depois tem um crescimento negativo quando a situação fica mais dramática em 2014 e 2015. Agora, em 2016, eu estava acabando de acessar o último relatório de receitas do governo, a queda das receitas é de 7,5%. É muita coisa. Então, óbvio que recessão econômica aliada a renúncia de receitas não podia dar outra. Déficit, certo? Agora, o interessante é observar que nós ainda não temos déficit na Seguridade Social. Daqui a pouco eu vou mostrar que ano passado nós tivemos um superávit de 16 bilhões de reais, que é o menor da história. Eu levanto essa série desde a minha tese de doutorado, desde os anos 90, tem uma série histórica desde os anos 90, o superávit nunca foi tão baixo, 16 bilhões de reais, certo? Eu confesso para vocês que quando eu fui fazer o cálculo do déficit, falso déficit, portanto do superávit de 2015, eu quase não dormi, porque eu vi que perigosamente nós estávamos perdendo capacidade de arrecadação. Então, o governo faz renúncia de receitas, mas não faz só isso. Ele desvincula as receitas da Seguridade Social através da DRU. Em 2016, o governo votou um projeto que já vinha desde o governo Dilma, de ampliação da desvinculação, como já foi dito aqui, de 20% para 30%, até o ano de 2023. A Anfip estima, essa é uma estimativa da Anfip, não é minha, de que o desvio de receitas da Seguridade Social com a DRU passou de 34 bilhões no ano de 2005 para 63 bilhões no ano de 2014. E que, se nós formos somar tudo que foi desvinculado entre 2010 e 2014, alcança um montante de 230 bilhões de reais. Então, reparem, é absolutamente inaceitável que o governo faça um montante brutal de desonerações de receitas da Seguridade Social, que rompeu o patamar de 100 bilhões de reais, desvincule 63 bilhões de reais dessas receitas, certo? E depois olhe para a sociedade e diga: nós vamos fazer uma reforma tributária para reduzir gastos. Eu costumo usar uma expressão que eu considero impactante. Isso espanca a lógica. Como que esse sistema pode ser deficitário se você desvincula a receita desse sistema e ainda faz desonerações tributárias? Só pode ser superávit. Porque senão é de uma inconsistência lógica absurda. Certo? E não é só aí que os recursos da Seguridade Social são sangrados. Aqui está um quadro mais detalhado de desvinculação das receitas da União, para mostrar para vocês que é uma coisa assustadora, ela é uma coisa progressiva, diminuiu um pouco aí uma casa aí nessa 63,2 bilhões em 2014 contra 63,4 bilhões, mas a gente já sabe que agora passou de 20% para 30%, e isso vai permitir desvincular 120 bilhões das contribuições sociais no espaço de um ano. Então, me desculpem, essa reforma que quer estabelecer uma idade mínima, que quer elevar a idade das mulheres de 60 para 65 anos, que quer aumentar o tempo de contribuição, ela é uma reforma que não é apenas injusta, ela não tem lógica. Ela não tem lógica com base nos números do governo e com base no que eles gostam, uma lógica estritamente econômica. Não faz sentido. E mais, se você considerar que o gasto que o governo teve ano passado com juros foi de 501 bilhões de reais, e que, segundo dados do IPEA, num estudo relativamente recente de 2015,
favoreceram no máximo 75 mil pessoas e que, com benefícios do RGPS, nós gastamos 380 bilhões de reais, que favorecem 29 milhões de pessoas, o cidadão brasileiro pode se perguntar: onde é que se precisa fazer exatamente a reforma? Na política monetária de taxas de juros altos ou na Previdência? Essa é a pergunta. A população brasileira, o cidadão brasileiro, é sangrado para pagar juros por uma elite financeira que não é superior a 75 mil pessoas. Enquanto nós temos que provocar corte de gastos que favorecem, se você for somar os gastos previdenciários mais os assistenciais, favorecem mais de 90 milhões de pessoas. Então, esse Estado é obviamente um Estado que está sendo brutalmente privatizado, porque não há uma transferência de renda mais desigual e mais violenta do que a transferência de renda que é feita para a dívida pública. O que é cobrado de um cidadão que investe em títulos públicos para receber a mais elevada taxa de juros reais do mundo, de 14,25%? O que é cobrado dele em contrapartida? O que é cobrado de um cidadão que vai receber um benefício previdenciário ou assistencial? Que ele tenha trabalhado 35 anos, ou 30 anos, se for uma mulher, que ele tenha 65 anos de idade, ou 60 anos, se for uma mulher. No caso dos benefícios assistenciais, ele tem que provar a sua pobreza para receber um valor que é menos de um salário mínimo, tem que provar que tem filhos e que é extremamente pobre para receber um minguado benefício. 93% dos benefícios pagos pelo RGPS não são superiores a 3 salários mínimos. Mas o governo paga a mais elevada taxa de juros reais do mundo e gasta 501 bilhões de reais no pagamento com juros. Vou dizer mais para vocês. O governo gastou em 2015 89,7 bilhões de reais com a operação de swap cambial. Vocês sabem o que é swap cambial? Provavelmente os advogados conhecem isso, mas eu vou falar o que é, porque às vezes tem alguém que não sabe o que é. Swap cambial é uma operação de hedge para as empresas que têm passivo em dólar. Elas precisam se proteger de uma desvalorização cambial. Como o governo ia realinhar o câmbio e, portanto, desvalorizar o real, encarecendo o dólar, ele ofereceu como papel um hedge para as empresas poderem depois recuperar as perdas com a desvalorização. Então, o swap cambial, ele paga a desvalorização do período mais uma taxa de juros. O Banco Central perde se a desvalorização é maior do que os juros. O Banco Central ganha quando os juros são maiores que a desvalorização. Obviamente que o Banco Central ofereceu um hedge, ele entrou para perder, para poder dar a proteção para as empresas. Pois bem, o governo torrou em 2015 90 bilhões de reais. Quanto é que foi mesmo o déficit da Previdência? 85 bilhões de reais. Essa é a assimetria que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos um processo de financiarização do orçamento público, em que metade do orçamento é gasto com juros e uma outra parte são gastos sociais, investimento público, etc. Ele já me avisou que faltam 10 minutos e eu mal comecei os meus argumentos contra a reforma da Previdência. A sangria não para aí. A dívida pública previdenciária, os débitos previdenciários, que são crescentes, 185 bilhões em 2011, 255 bilhões em 2013, 350 bilhões em 2015, desse estoque da dívida, só são recuperados 0,32%. Então quer dizer que as pessoas sonegam e não tem curso, certo? Quer dizer, 0,32%, 1,1 bilhão é o que se recupera de uma dívida ativa de 350 bilhões. Olha, os cidadãos brasileiros realmente têm muita paciência. Ou então, eles são profundamente desinformados. Eu acabo achando que aquele percentual de 11% dito anteriormente pela desembargadora deve ser um pouco menor. Porque isso dá um levante. Os empresários não recolhem e fraudam
permanentemente a evasão de recursos da Seguridade Social. É um escândalo. E nós temos que aceitar o discurso de ajuste fiscal. Inclusive aceitar o despejo do Ministério da Previdência. Nós fomos despejados. Hoje, a Previdência foi, inclusive, esquartejada. Jack o estripador. Um pé ficou, uma cabeça, porque o banco de dados ficou no Ministério da Fazenda, certo? E a outra parte ficou no Ministério do Desenvolvimento Social, como se Previdência fosse assistência social. Previdência não é assistência social. É um benefício contributivo. Paga-se para receber o benefício. Previdência é previdência, assistência social é assistência social. E a Previdência foi despejada. Quando o presidente anunciou que ele ia fazer... Olha, eu vou falar mais do que 10 minutos. Quando o presidente anunciou que ele ia fazer... queria acabar com Minha Casa Minha Vida, o Boulos reuniu todo mundo, foram para São Paulo, queimaram pneus, fizeram de tudo, voltou o programa Minha Casa Minha Vida. Quando foram desalojar o Ministério da Cultura, desapareceram ele, os artistas se mobilizaram, fizeram bagunça, voltou o Ministério da Cultura. E o que nós fizemos com o despejo do Ministério da Previdência? Nada. Ele não só desapareceu, como ele foi esquartejado, ficou dividido. E olha só, uma parte foi para o Ministério da Fazenda, que é quem? É como se você entregasse o paciente, vou usar uma expressão que eu gostei muito, de uma pessoa do governo, é como se você tivesse entregue o paciente para o agente funerário. É mais ou menos isso. Acabar com o Ministério da Previdência e entregar para a Fazenda, de uma vez por todas. E a gente sabe que as decisões da Fazenda são decisões de ajuste fiscal. Ajuste fiscal numa área que está sendo drenada dos seus recursos. Então, a política social que notabilizou os dois últimos governos Lula e o governo Dilma foi, evidentemente, todo mundo concorda com isso, é um consenso, a política de transferência de rendas. E, de fato, eu quero mostrar esse quadro, porque ele é ilustrativo do outro argumento meu. Aqui está o gasto social, em média, por governo, em percentuais do PIB. A assistência social tinha um gasto de 0,7% do PIB entre 2003 e 2006. Subiu para 1% no segundo governo Lula, passou para 1,2% no governo Dilma. A Previdência, olha que surpresa, se manteve constante em 8,6%. Então, quando os economistas do governo dizem o gasto com a Previdência sobe em termos absolutos, certo? Mas, do que serve o número absoluto? Todo gasto cresce. Pelo crescimento vegetativo da população, inclusive, todo gasto tem tendência de crescimento. Mas quando você encosta o gasto numa outra variável macroeconômica, como o PIB, você percebe que o gasto da Previdência está ali relativamente estável em 8,6%. Certo? Olha o gasto com saúde, que é a outra perna do sistema de seguridade social, regride de 1,7% no primeiro governo Lula para 1,5% no governo Dilma. Mas todo mundo sabe, os profissionais da área de saúde sabem, que os gastos de saúde estão estagnados em 1,5% há muito tempo. Né? Por outro lado, o gasto com educação sobe de 0,7% para 1,2%, porque essa aí é a educação de nível superior e, de fato, abriu-se mais vaga no nível superior, ampliou-se mais. Porém, olha que interessante, o governo gasta em educação 1,2%, que é exatamente a mesma taxa que ele gasta em assistência social. Tem alguma coisa errada? Como que nós vamos gastar em educação de nível superior o mesmo percentual do PIB que se gasta com assistência social, quando a gente sabe que a educação é um instrumento muito mais eficiente de superação da pobreza, que é um mecanismo mais importante para a mobilidade social ascendente, que permite às pessoas terem postos de trabalho de renda mais elevada. Nós gastamos com educação de nível superior o mesmo que gastamos com a soma de assistência social, Bolsa Família, EMV, enfim, com a LOAS, com a Lei Orgânica de Assistência Social. Está errado! E mais do que isso, né? Gasto com saneamento básico, eu fiz uma deselegância na tabela, eu abri 2 casas desse marco para aparecer o número, porque senão não apareceria, certo? Se sabe aqui há muitos anos que o gasto com saneamento é fundamental para reduzir o gasto com saúde, e a gente gasta
uma coisa absolutamente irrisória nessas áreas. Então, o gasto na área social, ele, em primeiro lugar, focalizou-se nas pessoas mais pobres com transferência de renda. Eu não sou contra o Bolsa Família, por favor, não me entendam mal. Ele só não pode ser o centro da política social de um governo que deseja combater a pobreza, porque transferência de renda às famílias reduz a fome, reduz a miséria, mas não transforma. Não faz a ascendência social para cima. É uma mera atenuação da pobreza. Ele precisa ser um programa compartilhado com outros programas reestruturantes. Não foi essa a política. Mas por que foi essa outra política? Porque um governo que é constrangido por um superávit primário vai fazer a política mais barata. E a política mais barata é de transferência de renda. Gastar com educação superior e com saúde universal é muito caro. Certo? Então, o ajuste fiscal sempre foi a bola da vez. Eu vou fazer a análise financeira da Previdência com base na Constituição Federal de 1988, que é como todos os economistas deveriam fazer, e não fazem. Com base na Constituição Federal de 88, a gente recusa a evolução do falso déficit que o governo demonstra. Ele demonstra que em 2012 houve um déficit de 40 bilhões que foi crescendo anualmente, 49,8 bilhões, 85 bilhões em 2015, até que, no acumulado em 12 meses até junho, 112 bilhões. Isso pelo fluxo de caixa do Ministério da Previdência, quando ele existia, né? Então está lá, fluxo de caixa do Ministério da Previdência. Não existe mais, é um falecido, devia ter uma cruz aí do lado. Mas esse é um falso déficit. Por quê? Porque o verdadeiro déficit, que leva em consideração os artigos 194 e 195 da Constituição Federal, né, ele é calculado de outra forma. Primeiro eu vou mostrar o cálculo do governo para mostrar a precariedade dessa fórmula. Vou mostrar primeiro o cálculo do governo. Eu fiz uma animaçãozinha aí. Quando você pega apenas uma fonte de receita, que é a contribuição do INSS dos assalariados, empregados domésticos, trabalhadores avulsos, segurado especial, autônomos, etc., você está pegando apenas uma das fontes de receita, que a gente chama de contribuição previdenciária. Se você pega essa única fonte de receita e diminui dos benefícios previdenciários da IGPS, a resposta é um saldo previdenciário negativo. É déficit, certo? Mas esse cálculo, como eu falei antes, não segue os preceitos constitucionais do artigo 195. É um recurso contábil que não expressa a realidade financeira da Previdência Pública. Ele apenas visa criar uma ideia de falência desse sistema para jogar os cidadãos para os planos privados de previdência, o que os bancos agradecem penhoradamente. E o verdadeiro cálculo é esse que está aí. Não sei se vocês enxergam bem esses números, mas de amarelo está a receita total da Seguridade Social, que é, na verdade, a soma de todas as receitas que estão ali disponíveis no artigo 195 da Constituição Federal. Contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, o PIS/PASEP, a CPMF quando ela existia, aí essa série de 2007 a 2015, as receitas de órgãos da Seguridade Social, que são pequenas taxas que são arrecadadas. Quando você soma tudo isso, a receita é de 607 bilhões de reais e a despesa de 658 bilhões de reais em 2015, o que dá um superávit de 16 bilhões de reais. Repare que esse superávit, pela queda de receita que eu mostrei anteriormente, ele vem cada vez diminuindo. Ele já foi, vou mostrar o próximo cálculo, ele já foi, aqui esses números estão atualizados a preços de 2015. Esse superávit já foi de 124 bilhões de reais em 2007. Eu não tenho nenhum orgulho de dizer que a Seguridade Social é superavitária, porque isso significa que isso foi retirado da Seguridade Social para ser gasto em outras áreas 124 bilhões de reais em 2007. Isso aí dá outro SUS, porque se gasta com o SUS um pouco menos de 110 bilhões de reais, certo? Não poderíamos ter, digamos, uma saúde sueca, né? Aqui, ó, vai diminuindo, 100 bilhões, 48 bilhões, aí sobe de novo em 2011, 101 bilhões de reais de superávit. E com a progressiva perda de dinamismo da economia e com as renúncias de receitas, aliás, eu quero fazer uma observação aqui. O governo faz uma renúncia de receita de 282 bilhões de reais.
e não cobra das empresas nenhum tipo de contrapartida. Não exige investimentos novos, não exige a contratação de pessoal, não exige o cumprimento da legislação trabalhista, não exige o cumprimento da legislação previdenciária, não exige o cumprimento da legislação ambiental, não exige nada como contrapartida desses benefícios que as empresas receberam e que viraram, como a gente viu pela queda do investimento, apenas margem de lucro das empresas. Certo? O governo, quando gastou 282 bilhões de reais com desoneração, ele fez mais renúncias de receitas do que tudo que ele gastou em 5 ministérios: o da saúde, o da assistência social, dos transportes, da ciência e tecnologia e da educação. Se somar esses 5, é assombroso. Se somar essas 5 áreas de gasto, é menor do que os 282 bilhões de reais de renúncia de receita, sem nenhuma exigência de contrapartida. Então eu pergunto a vocês, esse é um Estado falido? Esse é um Estado que não tem capacidade de arrecadação? Claro que ele tem. Vou dar um outro número, é porque a inclinação para a tragédia também está em mim, né? A DNA dos economistas. Vocês sabem quanto, acabei de consultar ali atrás, o último dado do Banco Central, quanto que existe líquido na conta única do Tesouro Nacional do Banco Central? Pasmem, 909 bilhões de reais. Em abril, isso era 978 bilhões de reais. Isso significa um colchão de liquidez na conta única do Tesouro Nacional, exclusivamente para acalmar o mercado financeiro, para dizer ao mercado financeiro que a qualquer momento que ele queira recuperar o papel, o governo tem liquidez para isso. Então repare, um governo que deixa parado, né, esterilizado na conta única, quase R$1 trilhão, não pode olhar para a sociedade e dizer que tem um problema fiscal. Não pode dizer isso. O governo queimou, volto a dizer, 90 bilhões em operações de swap cambial e deixou no caixa, porque olha só, os bancos, eles não querem só uma taxa de juros alta, porque senão qualquer país faria uma taxa de juros alta. Eles querem uma taxa de juros alta crível. E para a taxa de juros ser alta e crível, o governo tem que demonstrar ao mercado financeiro que tem recursos na conta única do Tesouro, no Banco Central. E existe 909 bilhões de reais na conta única do Tesouro Nacional. Quanto foi o déficit mesmo da Previdência? 85 bilhões de reais ano passado. Bom, a mesma coisa com relação à Previdência dos servidores da União. Nós temos, segundo o governo, um déficit em 2015, tivemos em 2015 um déficit de 72 bilhões de reais, certo? O próprio governo diz que desse déficit de 72,5 bilhões de reais, 44,8 bilhões é o déficit só do regime dos militares, regime de previdência dos militares, que aliás não podia ser somado com o regime de previdência dos servidores públicos, porque é outra coisa. São dois animais diferentes postos na mesma jaula, certo? Desculpa a expressão, né? Os animais não merecem essa comparação. Mas qual é a reforma que está sendo proposta para os militares? E, no entanto, quase 50% do déficit do RPPS é atribuído aos militares. Mas esse cálculo também está errado, porque do lado das receitas não são computados os 22% que cabem ao empregador. O governo apenas junta a receita dos servidores públicos. E mais, ele aumenta a despesa quando ele incorpora os militares e os gastos com os antigos territórios federais, Roraima, Rondônia, que tem um gasto com o pessoal ali, eles empurram dentro do cálculo do RPPS, que não tem nada a ver com isso também. Certo? Então eles reduzem a receita, aumentam a despesa e vai aí um déficit de 72,5 bilhões, pelo que também tem que fazer uma reforma no RPPS. Qual é o verdadeiro cálculo? Está aqui o verdadeiro cálculo. Aquele que inclui as receitas como elas têm que ser incluídas e a despesa como tem que ser incluída. Como é que fica? Fica um déficit de apenas 30 bilhões de reais. 30,6 bilhões de reais, o que é
0,6% do PIB. Ou seja, o orçamento federal, isso é um nada. Perto do gasto com juros, que é 8,5% do PIB, isto é um nada. Perto do saldo em conta única de quase R$1 trilhão, isso é um nada. E, no entanto, os funcionários públicos têm que passar por outra reforma. Certo? Eu vou fazer aqui minhas conclusões imediatas. Evidentemente que o desequilíbrio orçamentário está no orçamento fiscal e não no orçamento da Seguridade Social ou no orçamento da Previdência Social. A Seguridade não recebe recursos do orçamento fiscal, ao contrário, parte substancialmente elevada dos seus recursos financia o orçamento fiscal, inclusive a despesa com juros, que é a mais brutal forma de transferência de renda, é você tirar dinheiro da área social de um país que ainda é pobre e transferir para pagar a mais elevada taxa de juros reais do mundo e ainda deixar uma liquidez de quase R$1 trilhão no cofre para o acalanto do sistema financeiro, para eles a segurança, para nós o desemprego e a insegurança. Não é a Previdência que cai no problema de estabilidade econômica e crise de confiança dos investidores, como dizem os analistas econômicos, todos eles no mercado financeiro. Mas, ao contrário, é o orçamento da Seguridade que tem servido para respaldar a política macroeconômica de gastos financeiros elevados. É a política econômica que atinge a Seguridade Social, precarizando os serviços essenciais à sobrevivência da população, reduzindo os recursos, sangrando os recursos, e no final o governo diz que são os custos que se elevam. Né? Eu posso falar mais 5 minutos? Você permite? Mais 5 minutos. Agora eu vou combater os argumentos do governo. O primeiro argumento do governo é que há um dramático, catastrófico envelhecimento da população. Porque, segundo os demógrafos, tem algum demógrafo na plateia? Eu ia gostar muito se tivesse. Os demógrafos ganharam a confiança do mercado financeiro. O discurso deles é perfeito. Quem é que tem interesse na reforma da Previdência? 2 agentes fundamentais. Um são os bancos, que têm fundos privados de Previdência. Quanto mais você prejudica a Previdência Pública, mais as pessoas correm atrás da Previdência Privada para ter um socorro na sua velhice. Certo? Pois bem, o governo não precisa nem fazer a reforma. Ele só precisa anunciar que a carteira dos bancos se expande. Nós temos um estudo sobre a expansão da carteira de Previdência a cada anúncio de reforma da Previdência. Os bancos não têm nem constrangimento, eles vão para o jornal. Eu canso de ler na Folha de São Paulo, eu recorto as reportagens para guardar, porque eu gosto de me massacrar, eu gosto de sofrer. Então os bancos dizem, olha só, o governo anunciou a proposta de reforma e a nossa carteira explodiu, aumentou. Não precisa fazer então a reforma não, eles já conseguiram o que eles querem. Né? E também não precisa a gente ficar velho logo assim não. Não precisa chegar em 2060, porque hoje, com a política recessiva que o governo faz, a gente vai fazer um déficit em 2017. Não precisa nem chegar a 2050, 2060, não. A Previdência vai quebrar com essa política macroeconômica do governo, sem dúvida. Então, o governo tem 2 objetivos com a política macroeconômica. Uma é provocar o desemprego para reduzir os salários. Isso é uma verdade, o economista sabe disso desde os anos 30. Né? A gente sabe muito bem como fazer uma economia crescer e como desacelerar uma economia para provocar o desemprego e reduzir salários. By the book, a gente sabe fazer isso. Mas a segunda grande intenção do governo é desmantelar o sistema de proteção social. Porque quando você faz uma política recessiva, as receitas caem, os sistemas fazem déficit e as rodadas de reforma vêm para beneficiar quem? O sistema financeiro. Certo? O segundo grande agente interessado nas reformas da Previdência são, obviamente, os proprietários de títulos públicos. Porque eles começam a entender, porque eles também são influenciados pelo próprio discurso errado, né? Que como o gasto com a Previdência cresce muito, pode ser que o governo não tenha condições financeiras de pagar os juros que ele oferece, dos papéis que ele oferece. Então, essa elite, que é proprietária de títulos públicos, impõe um superávit, impõe uma liquidez na conta única extremamente elevada, acha que tem que sim cortar os gastos, porque taxa de juros altos só combina com o superávit primário, que é a economia do governo para pagar juros, segundo os economistas tradicionais. Então, reparem bem, esse discurso de envelhecimento da população é perfeito para os bancos, porque por esse discurso
tem que fazer reforma. Mas eu tenho alguns argumentos aqui, né? Em primeiro lugar, não é algo inexoravelmente negativo. Nós chegamos à velhice porque aumentou a escolaridade da população brasileira, porque aumentou o acesso à informação, porque as condições sanitárias melhoraram, porque houve um desenvolvimento tecnológico profundo na indústria de fármacos e nas tecnologias ligadas ao setor de saúde, né? Porque a atenção básica de saúde cresceu muito. São motivos que nos levaram a ter uma expectativa de vida maior. Por que agora nós temos que precarizar a renda dos idosos para que eles vivam menos? Claro que nós estamos falando dos idosos pobres. São esses que viverão menos com benefícios menores. Porque quem pode se socorrer de uma poupança privada no banco não vai passar por isso, certo? Mas nós vamos... A intenção é essa, só não se pode dizer explicitamente. Vocês têm que viver menos. E essas conquistas têm que ir para o ralo. Então, tem um outro argumento que eu gosto muito. Embora no futuro o número de idosos seja maior, segundo o IBGE, nós temos em 2016 apenas 11,7% de idosos na nossa população e passaremos em 2060 para 32,5% de idosos na população. Embora o gasto com idosos realmente irá subir, o fato é que vai cair o gasto com crianças e adolescentes. Sim ou não? Eu não entendo esse cálculo desse povo. Um gasto só, mas o outro cai. Ou não? Não é a mesma tábua da população? Não é? E aí, o que se pode fazer? Não é que eu esteja propondo reduzir o gasto com as crianças e adolescentes, porque isso é criminoso. O que eu acho é que, diante de uma redução da demanda por ensino básico, médio e ensino superior, nós poderemos o quê? Vencer o analfabetismo definitivamente, melhorar a qualidade da educação pública, e isso será absolutamente indispensável para que esses jovens e essas crianças tenham acesso a um conhecimento de qualidade, ao conhecimento de novas tecnologias, para que eles sejam cidadãos mais produtivos. Porque a variável mais importante para o resultado da Previdência Social no futuro chama-se produtividade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, embora no futuro o número de idosos seja maior, se os jovens produzirem mais, se eles forem mais capacitados, eles vão conseguir gerar um produto social que é suficiente para pagar a si mesmos e mais aos idosos. Vou citar um exemplo para vocês. Um produtor camponês na França produzia, no final do século XIX, o suficiente, nós vamos ver os números aqui, para abastecer apenas 12 pessoas. 1 hectare de terra no sul da França gerava o suficiente para atender apenas 12 pessoas. No final do século XX, 1 hectare de terra na França abastecia 300 pessoas. Isso é o crescimento da produtividade. 300 pessoas, o mesmo camponês. Certo? Vou dar um exemplo do caso do Brasil. O PIB per capita, que é uma proxy da produtividade, PIB per capita, aumentou no Brasil entre 1900 e 2011 em 16,4 vezes. Ora, imaginem a quarta revolução industrial acontecendo nesse período até 2060, 2070. Imaginem se esses jovens tiverem acesso à educação, se eles tiverem acesso a uma saúde decente, a um posto de trabalho digno. Se eles forem produtivos, qual vai ser a nossa preocupação? Será que a gente deve olhar para o envelhecimento da população ou o nosso olhar deve se dirigir para os jovens de hoje? O que é que nós estamos oferecendo para os jovens? No futuro, nós vamos ter jovens que não serão capazes de manter seu posto de trabalho nem seu trabalho digno. Mas qual é exatamente o temor dos demógrafos e dos economistas? O maior temor é que no futuro, por existir um número menor de jovens, o poder de barganha desses jovens por salário vai crescer. O medo, que não é revelado, é que a diminuição da população de ativos vai fazer com que os sindicatos se fortaleçam demais, pressionando por salários maiores. Então, o que está em jogo não são os velhos, o que está em jogo são os jovens e o medo da pressão por aumento de salários. Então,
Isso pode mudar a distribuição de renda em favor dos trabalhadores, e o que faz a classe dominante? Ela reage defendendo políticas macroeconômicas recessivas, para provocar o desemprego e a redução dos salários. Então, não é, desculpem, um conflito entre idosos e jovens, é um conflito de classes, entre capital e trabalho. Esse é o real conflito, né? Eu volto a falar que o alvo da política macroeconômica não deve ser a Previdência. O alvo da política deve ser a população de jovens. Vou contar uma coisa para vocês aqui, dos números, que talvez vocês leiam pelos jornais e não façam conexão entre as coisas da Previdência. Mas saiu um dado sobre a taxa de genocídio dos jovens no Brasil. A taxa de genocídio de jovens por 100 mil é de 61 no Brasil. Sendo que em alguns estados do Nordeste passa a ser 140,6. Isso considerando homens e mulheres. Mas se nós considerarmos o homicídio apenas dos homens jovens, que representam 93,8% do total de homicídios, nessa faixa etária, que vai de 15 a 29 anos, nós vamos ter o patamar de 113,2 homens jovens para cada 100 mil habitantes mortos em homicídio. Isto aqui é um genocídio. Nós estamos entregando para a população jovem a morte. É isso que nós estamos entregando. Essa é a política pública que deve ser tratada, e não a reforma da Previdência. Vou dizer mais, o desemprego, na última estatística que saiu agora, é maior exatamente entre os jovens, né? A gente sabe que no primeiro trimestre de 2016 a taxa de desemprego foi de 11,2%. A maior taxa era entre os jovens, né? Entre 14 e 24 anos, existem 26,36% de desempregados entre os jovens. É a maior taxa de desemprego, 26,36%. Na média ela é 11%, para os jovens ela é 26%. Então, é isso que nós estamos fazendo com a nossa juventude? Desempregando essa juventude, entregando essa juventude à violência, retirando a oportunidade desses jovens. Vou falar da evasão escolar dos jovens. 1,3 milhão de jovens entre 15 e 17 anos abandonam a escola. Reparem bem, 1.300.000, isso é quase a população de um país europeu. 1.300.000 jovens fora da escola. 52% deles não concluíram sequer o ensino fundamental. Isso é sinônimo de emprego precário no futuro. A percentagem de jovens que concluem o ensino médio na idade certa, ou seja, até 17 anos, é de 19%. Qual é a produtividade do trabalhador brasileiro no futuro? Então, será que é a reforma da Previdência que tem que ser feita? Será que não é uma política de amparo aos jovens? Vou entrar num outro tema que eu vou entrar para finalizar, eu prometo, certo? É o caso das mulheres. E aí me perdoem, mas nessa hora eu viro uma feminista aguerrida. O governo pretende aumentar a idade das mulheres de 60 para 65 anos, por quê? Sob a justificativa de que as mulheres têm 7 anos de vida a mais que os homens, certo? Em primeiro lugar, aumentar a idade com a justificativa de que há um equilíbrio no mercado de trabalho entre homens e mulheres é uma falácia. Isso todo mundo sabe, mas eu gosto de dar os números para isso ficar muito claro, certo? As mulheres, em todas as pesquisas, têm ocupações mais precárias, estão no mercado de trabalho de maior informalidade, de menor remuneração e de maior rotatividade. Isso tudo reflete ao longo da vida dessas mulheres, né? Seja na qualidade de vida, seja no período produtivo, que é sacrificado em função dessas condições de trabalho, né? Vou dizer mais, as mulheres com mais de um filho ou mais, trabalham em afazeres domésticos 18 horas por semana, sem remuneração, enquanto os homens trabalham 4,3 horas, certo? A jornada de trabalho das mulheres, incluindo os afazeres domésticos, tá? Soma a jornada de trabalho mais afazeres domésticos, soma 58 horas por semana. E a dos homens, 44 horas por semana, certo?
Isso tudo, claro, incluindo o trabalho doméstico dos homens. Ou seja, as mulheres trabalham um número de horas que é 32% maior do que o número de horas trabalhadas pelos homens. Mas o mais legal é agora, os salários. O salário das mulheres pobres, sem instrução, são dados de 2013, do IBGE e PNAD, era 11% menor do que o dos homens. Mas das mulheres com 12 anos ou mais de instrução, ou seja, aquelas que têm nível superior, ela recebe um salário 34% menor do que o dos homens. Certo? Ou seja, as mulheres ganham apenas as de nível superior. Quanto maior a escolaridade, maior a assimetria salarial. Elas recebem 66% do salário de um homem. Certo? E isso não melhorou muito de 2004 para agora. Aumentou um pontinho percentual a mais. Certo? E aí, que coerência existe em aumentar a idade da mulher de 60 para 65 anos? Eu espero que os advogados aqui presentes fiquem apostos em defesa das suas mulheres, das suas filhas e das suas mães. Posso contar com isso? Obrigada. Se idealiza, tá? Segundo o levantamento feito pelo Sistema de Informação sobre Moradia do Ministério da Saúde, 4.757 mulheres foram mortas por agressão em 2014 no Brasil. Um aumento de 11,4% em relação a 2004, quando 3.830 foram assassinadas no país. Quer dizer, que igualdade é essa? Que igualdade é essa? Não há igualdade no mercado de trabalho, não há igualdade no lar e não há igualdade nas relações interpessoais, mas comezinhas. Então, reparem, eu tenho um monte de argumento aqui, infelizmente eu gastei quase o meu tempo inteiro fazendo argumentos econômicos, mas eu tenho outros argumentos que eu acho que no debate podem sair, mas a ideia é dizer para vocês que existe uma sociedade muito desinformada, com uma incapacidade de organização e de argumentos para fazer frente a essa reforma que é absolutamente desumana, inexplicável de todos os pontos de vista possíveis, sociais, econômicos, não tem nada que justifique isso, certo? E que a OAB, eu concordo plenamente com os oradores anteriores, a OAB é uma instituição que pode fazer a diferença. Eu quero parabenizar ao Chico, que tem feito doutor Chico, que tem uma verdadeira caravana pelo país, tentando fazer esses esclarecimentos. Quero agradecer pelo fato de ter me convidado inúmeras vezes para fazer esse discurso e, por favor, contar com vocês, com a força de vocês, com a influência de vocês, porque aqui tem juízes, desembargadores, procuradores, e isso é muita coisa para a nossa sociedade. Muito obrigado. Nós agradecemos a brilhante palestra da doutora Denise Gentil. Mas quero passar agora a palavra para o doutor Chico Couto de Noronha Pessoa para uma rápida reflexão. Antes de sobe da mesa, agradecer a excelente palestra da doutora Denise. Não sei se é o sentimento de todos, mas toda vez que eu presencio a palestra da doutora, eu saio com novas convicções e tenho uma sensação de que existe muita coisa por trás que a gente não percebe, essa visão macro que ela traz do que acontece, a gente não consegue perceber. E queria aproveitar, fazer uma homenagem à doutora Denise pelo trabalho que você vem desempenhando à frente de várias comissões estaduais. Você vem fazendo um trabalho que não tem como se mensurar. Esse trabalho que eu sou fruto desse trabalho, e assim eu acho que vários colegas aqui também já são frutos dessa conscientização que você tem em todo o país. Essa peregrinação também
parte de você, doutora Denise, ou seja, que já é uma colega. Então, vamos saber futuramente o que você falou durante esse ano todo. Acho que futuramente a gente vamos ter esse reconhecimento, né? Com fé em Deus a gente vai ter esse espaço, né? Se você vai ter esse espaço que a gente está fazendo, a gente vai ter esse espaço reconhecido. Então peço aos colegas uma salva de palmas aqui para o... Passa a palavra ao nosso ministro orador. Queremos mais uma vez agradecer a doutora Denise Gentil pela palestra, agradecemos também ao doutor Chico Couto de Noronha, pessoa, pela sua contribuição. Temos um certificado para entregar. Então, por gentileza, o doutor Chico irá entregar um certificado pela contribuição da doutora Denise aqui no nosso evento. Quero pedir mais uma vez uma salva de palmas à doutora. Mais uma vez, nossos agradecimentos. A doutora ficará mais alguns minutos com a gente. Então, se alguém tiver alguma questão, pode tratar diretamente com ela na sequência, ok? Devido ao nosso tempo, nós não vamos abrir a questões neste momento. Mais uma vez, agradecemos a mesa e a palestra da doutora Denise. Muito obrigado.